Olá pessoal, hoje vocês vão conhecer a confecção do nosso totó, tá? Feito na caixa de papelão. Espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante e vamos lá para o nosso passo a passo para ver como vai ser feito este jogo, esse futebol de mesa que é o nosso totó. E para confeccionar esse brinquedo, vocês vão precisar de uma caixa de papelão. Ela pode ser qualquer tipo de caixa de papelão. Eu escolhi essa aqui porque achei adequada para formar, né, um campinho conforme vai ser preciso. Canudinhos daquele de papel, rolo de papel toalha. Vou precisar de 2. Fita crepe, fita colorida, uma bolinha de gude, lápis de cera, tinta, caneta permanente preta e branca. São 4 canudinhos desse aqui, aquele canudinho que já usamos em outras atividades, que é de bexiga, né? Prender bexiga, bolinha de festa. Então vamos precisar de 8 desses. Uma tampa qualquer de desfetante, que também já usamos várias vezes fazer aí com outras atividades. Papel preto ou pode ser EVA preto, cola silicone, cola quente, barbante e uma sacolinha transparente ou outra cor que você queira, tá bom? Então, e também vou utilizar uma tampinha também desfetante, né, produto de limpeza, tá? E também vamos utilizar um papelão para fazermos, assim que retirarmos essas abas daqui, vamos utilizá-las também, tá bom? Então vamos lá. Bem, a primeira coisa a fazermos é a seguinte: vamos tirar essas 4 abas, ok, da caixa e não jogue fora, vamos reaproveitá-las, tá bom? Então pegando a tesoura e vamos cortar estas abas. Vamos retirá-las daqui. Então faremos isso nos 4 espaços da caixa, tirando essas abas, ok? Esta parte que vai ficar aqui solta, nós vamos colar. Tá? Eu vou aproveitar para reforçar essa lateral, depois de retirar essas abas. Vou usar cola de silicone, ou se preferir, cola quente. Então fazendo isso, colando, tá, essa parte lateral, vou usar cola de silicone, vou colar, ou a cola quente, tá? Vou passar, colar essas 4 partes, tá bom? Que estavam soltas, eu vou colar. Tá, ok? Vou retirar todas essas 4 abas daqui. Então tiramos essas 4 abas, vamos guardar esses pedacinhos que vamos aproveitar. E venho aqui, colo esta parte, tá? Vou colar esta parte para que ele possa ficar bem fixo, tá? Sustentando a parte aqui lateral. Tá? Colando, eu vou pintar esta caixa da cor que eu quiser. Eu usei esta tinta acrílica, tá? Pode passar nela sem precisar passar o primer, tá? Toda a parte, pintei toda essa parte de fora com esta tinta. Você pode usar qualquer outra tinta, a cor que você quiser, tá certo? Pode usar o PVA, a tinta PVA, qualquer outra cor que você quiser, sem precisar usar o primer, tá certo? Então pintei essa parte toda lateral, deixei secar, secou, né? Tanto a parte do fundo também, lateral, tá? Pintei, deixei secar e depois que eu pintei, eu comecei a fazer o formato desse campo.
Tá? Eu pintei a parte de dentro com lápis de cera verde, né, para ficar igual um campinho, ó. Você vai passando o lápis de cera e vai pintando toda essa parte de dentro de verde. Ah, ficou a listrinha. À medida que você for pintando, vai ficando, o lápis de cera vai gastando de um lado, você vem e passa mais ou menos no meio, ó, e vai cobrir um pouco mais o meio. Se você quiser, se não quiser, pode deixar assim mesmo, também fica bom. Tá? Mas se você quiser que ele fique mais, apareça mais o verde, é só você, à medida que o lápis for gastando, for desgastando, você vai pintando no meio essas listrinhas, né, que vem formando, tá vendo? Mas se não quiser, pode deixar assim também, eu acho que fica bom. A própria caixa tem tanto o espaço do meio com o furo, quanto a parte também onde vai ficar o gol. Ó, tem a parte vazada. Então por isso eu gostei dessa caixinha. Já tem o gol, não precisei cortar, né? Vou usar esse espaço já para o gol, usando como gol e como meio de campo. Aqui, para tapar esse buraco que vem na caixa, eu usei um pedacinho de papelão e um papel branco, para que pudesse assim cobrir e já fazer o meio de campo, conforme já está aqui, ó. Tá bom? Usei papelão lá atrás, tá? Ó, deixei tapadinho aqui, coloquei papelão, depois, antes de pintar, né? E coloquei um papel branco, ou pode ser um EVA branco, pode ser aquela da tampa do sorvete, caixa de sorvete branco, né? E fiz o meio do campo já com ela, tá? Depois de pintar todo o campo de verde com lápis de cera verde. Também antes de pintar, eu coloquei esses tubos, tá? De papel toalha, clean papel toalha e outros, né? Laminado. Então aproveitei e colei também para fazer um pezinho para esse joguinho, tá? Colei, pintei, tá ok? Depois de pintado, o que eu fiz? Peguei um pincel permanente branco, tá? E tracei o formato do campo, fazendo a lista, aquela, né? Da área, da grande área, da meia-lua, marcação de pênalti, o meio-campo, né? Então fiz todo lateral. Então marquei conforme fosse um campo de futebol. Terminando de fazer isso, das marcações do campo, eu comecei a fazer o seguinte: peguei essa lateral, vai ficar assim mesmo, desse jeito, tá? Eu deixei desse jeito mesmo. Passei vários lápis de cera de outras cores, assim, bem sobre leve, né? Em toda a parte lateral dela. E com lápis de cor, eu comecei a fazer várias carinhas e vários tracinhos para assim, para dizer que eram os braços, né, dos torcedores, tá vendo? Em todo o redor do campo, tá? Para dizer que são os torcedores. Aproveitei também, fiz as marcações onde vão entrar os suportes para os jogadores. Tá? Eu usei esse canudinho, conforme já falei, né? Ele é bem flexível, dá para a gente fazer e depois colocar, né? Sem se quebrar, tá? Porque se não fosse, teria que colocar primeiro para depois colocar, né? E o que nós vamos precisar para formar estes jogadores vão ser pregadores de roupa. Se a caixa for com a lateral alta, eu posso usar um pregador de roupa maior. Agora, se for baixo, conforme essa aqui, eu vou usar o pregador menor. Só que no dia eu não tinha esse pregador aqui menor, tá? O que eu fiz? Eu então reutilizei os pregadores que eu tinha lá em casa, os pregadores quebrados, tá? Eu aproveitei. Eu tirei a medida aqui, já que eu ia utilizar, já que eu estaria precisando de pregador menor, né? Eu então tirei a medida desse pregador, tá? E aí, não era, os pregadores estavam danificados, estavam soltos, não estavam, né, desse jeito, né?
estavam soltos, estavam quebrados, tinham vários lá. Então eu utilizei esse quebrado. Agora, se você não tiver, quiser utilizar o grande, né? Ótimo, não vai precisar fazer nada, tá? Agora, se não tiver, minha caixa é pequena também, eu vou ter que usar o grampo menor. Se você não tiver o menor, ou se não quiser comprar, você tira a medida de um menor, tá? E vem aqui e corta. Eu cortei com alicate, tá? Tirei a medida do menorzinho, vim aqui para o alicate e cortei. Mas precisa ter força na mão para quebrar, né? Para que o alicate quebre e corte essa madeirinha. E fazendo isso, eu colei uma parte com a outra, tá? Uma parte com a outra, fazendo ele ficar pequeno o tamanho desse aqui, tá? O que eu fiz? Passei cola quente, usei a cola quente, tá? Passei cola quente e juntei, tá bom? E juntei. E para reforçar, eu usei em 11 grampos desse que eu fiz, usei a fita verde. Tracei aqui embaixo para segurar bem, tá bom? Aí tracei, segurou, tá? Deixei lá no cantinho. E no mais 11 desses conjuntos que eu diminuí, eu usei uma fita crepe, tá? Também tracei aqui embaixo, tá? Para reforçar a cola, segurar bem a cola. Passei a fita crepe, fazendo 11 jogadores de um e 11 jogadores de outro, tá? Então, um com short verde, outro com short dessa cor, tá? Como se fossem 11 jogadores de cada lado. E também aproveitei e peguei, além do verde embaixo, eu pintei um em cima, né? 11 jogadores com uma cor laranja e no outro lado, usando a fita crepe, eu pintei de vermelho, tá bom? Para distinguir os jogadores, para diferenciar os jogadores, tá bom? Então vamos usar o pregador de roupa. E como que ele vai ficar preso ali? Bem, ele vai ficar preso desse jeito, tá? Se for o pregador de roupa grande, você vai passar uma cola quente aqui e vai vir e vai prender ele de acordo com, lógico, o goleiro vai ficar no meio, né? Aí você deixa uma medida de um lado ou de outro, tá? Divide direitinho. Isso aí é uma medida que você tem que fazer na hora, dependendo da caixa que você tiver, tá bom? O goleiro fica no meio, aí depois vai vir, né, o zagueiro, depois o meio de campo, depois os atacantes, tá bom? Então você precisa de 4 palitinhos de um lado, 4 palitinhos de outro, tá bom? Desse aqui. Agora, se for usar o menor, mesma coisa, você vai passar cola quente e vai colar, né? Para que ele não solte, vai colar. Eu passei cola quente, tá? E colou. Mesma coisa vai ser com o que você diminuiu, tá? A cola quente, você passou a cola quente, passou a fita, aí você vem aqui, abre um pouquinho, né? Vai com cuidado para que ele não quebre. Ou se precisar você usar um pouco mais, abrir um pouco mais esse espaço, você pode usar uma serrinha, né? Para aumentar antes de colar, tá? Antes de colar, você usa uma serrinha para abrir mais esse espaço, tá bom? Se achar que vai ficar menor, que vai ficar difícil, então você abre um pouco mais de espaço aqui para ele. Se não, tá? Você vai colar cola quente, passar a fita e vai passar cola quente aqui e vai forçar, tá? Ele abrir um pouquinho para que esse palito entre e fique aqui, tá? E vai colar ele aqui, tá bom? Conforme ficou desse jeito, ó, tá? Eu diminuí o pregador de roupa e ficou assim desse jeito, tá? Tá certo? Isso aqui são jogadores de short verde e cor de abóbora. Esses aqui são os jogadores de outro campo, a fita crepe e a pintei de vermelho, tá? Ficando assim, desse jeito. Então vamos continuar aqui, formando esses times, né? Ó, fiz um goleiro, os zagueiros
um meio de campo e os atacantes, tá certo? Então, formando nossos jogadores, vão ficar desse jeito, tá? Goleiro, mais 3 aqui, aí vem o adversário com 3, meio de campo, outro adversário meio de campo, o atacante, né, do short verde, time verde, a defesa do outro adversário e o goleiro, tá certo? Então até pintei, ó, o finalzinho deles, aqui, quando o outro jogador estiver desse lado, não se engane e pegue esse de cá. Esse é o jogador do lado de cá, vai ser o jogador do short branco, né, fita crepe com a cor vermelha. E o outro de cá vai ficar com o short verde com a cor abóbora da camisa, tá certo? Agora, o que eu fiz com aquele resto de papelãozinho das abas que foram tiradas ali? Eu aproveitei e fiz isto aqui, ó. Eu usei a tampa, né, do desinfetante, fiz a marcação no papelão, tá certo? Fiz a marcação no papelão, passei a caneta, fiz um círculo e fiz isso aqui. Aí, o que isso aqui é? Isso aqui vai servir para quê? Para contar o ponto. Quem fizer ponto 4 pontos antes, né, primeiro, ganha o jogo, né? Então, tem o primeiro gol, segundo gol, terceiro gol, quarto gol. Então, quem atingir o quarto gol primeiro, ganha o jogo. Aí fica um limite, né, de gol, porque dá a oportunidade de outros jogarem também, tá? Onde que eu vou usar isso aqui? Olha, aproveitando essa parte aqui de cima da caixa, ó, ela é aberta, tá certo? Aqui é aberta. Eu vou encaixar aqui, ó. Eu encaixei aqui, ó, tá certo? Ó. E aqui eu vou fazendo gol, eu vou rodando de acordo com o gol. Ó, fez um gol, fez o segundo gol, terceiro gol, quarto gol. Aí ganhou, né, o time vermelho, tá? Tanto fiz tanto de um lado quanto do outro, tá? Para contar o gol do verde e o gol do time branco. Aí depois eu feito todos os bonequinhos, aí todos os jogadores, feito a contagem de ponto, eu tenho que colocá-los no campo. Como que eu vou colocá-los no campo? Tá? Eu vou ter que fazer a medida certinha, contar certinho, pegar a régua, medir. São 3 jogadores, vou ver quando mede, né, o palitinho, vou dividir, tá certo? De acordo com a caixa que tiver. De repente você vai precisar usar um palito maior, de repente um palito menor, né, dependendo da caixa, do formato da caixa que você for utilizar, tá? Então você pega uma régua, mede e separa direitinho onde vão ficar cada jogador, tá? Para não ficar mal dividido, tá certo? Procura dividir o mais certinho possível para não atrapalhar o jogo, né, os jogadores ficarem fora, né, de centro ali do campo, né? Tá bom? Aí vai ficar assim. Então, como eu vou fazer isso agora? Eu peguei, tá? Antes de pintar a caixa, eu procurei ver, né, essas letras serviram como base. Eu peguei a régua, medi a régua, coloquei a régua aqui, vi que a régua dava a mesma altura, né, dessa letra, tá? Então, depois que pintei, usei a régua, coloquei a régua aqui, tracei, tá certo? Tracei e dividi estes furos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 furos. Então coloquei a régua, vi que o tamanho da caixa, né, o comprimento da caixa, e dividi de acordo com números de palitinho, né, que iriam entrar para formar assim os jogadores no campo, tá bom? Depois disso eu peguei o papel preto ou EVA, fiz vários círculozinhos e tapei, né, um pouquinho para destacar mais isso aqui, tá? A mesma coisa eu fiz, vou fazer aqui, ó, vou tapar esses buraquinhos do canudo com esta sobras de aba
né, que nós vimos no começo, tá? Vou usar a tampa do outro material de limpeza, tá? Vou marcar um papelão, tá bom? E depois vou recortar em círculo. E esse círculo eu vou tapar estes espaços que ficaram aqui. Então vou tapar e vou deixar um, tá? Do outro lado, ou lado que você quiser, vou deixar um em aberto, onde essa tampinha aqui vai entrar, tá? Vou deixar essa tampinha aqui, ó. Ah, por que eu vou usar essa tampinha? Porque quando não estiver utilizando o jogo, eu vou precisar guardar a bolinha. Vai ser uma bolinha de gude, tá? Caso você não tenha bolinha de gude, você pode fazer com bolinha de papel, amassar a bolinha de papel, passar durex, né? E fazer ela redondinha para aproveitar para jogar. Porque aí eu venho aqui e guardo a bolinha aqui. Vou jogar, eu tiro a bolinha de dentro, né? Se tiver 2, 3, e não vou perder essas bolinhas, tá? Elas vão ficar, enquanto estiver jogando, aqui dentro dessa tampinha, tá bom? Acabou o jogo, eu tiro a bolinha, tá tapado de um lado e só um lado aberto, eu ponho a bolinha aqui dentro e ponho a tampinha aqui e fica guardada a bolinha ali dentro, para quando quiser usar, não vou ter que ficar procurando onde que eu guardei, tá bom? Bem, então eu fiz isso, furei, medi certinho. Agora, como que eu vou encaixar esses jogadores ali? Como falei, esse palitinho é bom porque ele é muito flexível, então dá para você fazer tranquilo. Depois de feito, você vê aqui, ó, pelo mesmo lado de dentro, não precisa ser lá de fora que não daria, porque o bonequinho tá aqui, já está preso, né? Eu vou passar pelo lado de dentro e daqui. Bem, estão aqui os primeiros, né? Time, um segundo time. Então tá aqui, ó. Ok, já foram colocados os dois times no campo, ó, como pode observar, ó, estão divididinhos certinho dentro do palitinho que foi cruzado, tá? Então isso que você tem que tomar cuidado, na hora que for colar os seus jogadores, dividir direitinho, tá? Você tem que ver o tamanho que é o seu palitinho aqui que você vai utilizar para prender os seus pregadores, né, como sendo seus jogadores, para deixar um espaço adequado, né, para que a bolinha possa rolar ali tranquilo. O que eu usei para segurar um pouco a rede? Às vezes a bola passa, né, faz gol, a bolinha vai sair rolando para fora e tem que ficar correndo atrás da bolinha. Eu usei, ó, um saquinho transparente. Pode ser qualquer cor que você quiser, precisa ser transparente. E depois usei o fio barbante em volta para segurar, né? Colei a sacolinha, depois usei barbante para dar mais uma base, mais uma forma reforçada na sacolinha para a bola não vazar, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Aí a bolinha fica no meio e você já começa a jogar, tá certo? A sua partida aí com o seu filho, tá certo? Com quem você tiver, ó, fez gol, olha lá. Tá vendo? A bolinha não vazou. Caiu dentro da sacolinha, você vem aqui, tira e passa. Vai pro meio do campo novamente, já que foi gol, né? Então, tem nova saída de bola. E com isso você vai rodando ali, ó. Foi gol. Você vai rodando
essa contagem de pontos. O time verde fez o gol, então o time verde está com 1 ponto, então você passa por 1, tá certo? Aí se o time de lá fizer o gol também, aí no caso ela vai estar aqui dentro, você vai apenas rodar isso aqui, vai colocar 1 também, tá certo? E quem chegar no 4º gol primeiro ganha, né, o jogo. E entra outro, né, para também participar da brincadeira. Então esse aqui é o nosso totó, que foi confeccionado na caixa de papelão, tá? Vou finalizar aqui fazendo aquela lateralzinha ali, para onde vou guardar a bolinha, né? Para depois não ficar procurando. Deixei a bolinha. Ela fica tapadinha. Aí você pode colocar a bolinha aqui dentro e colocar a tampinha e fica a bolinha guardada para o próximo jogo. Bem, então aqui está o nosso totó feito de caixa de papelão. Também aproveita e faz aqui, ó, o contorno com papel preto, né, fazer um acabamento, tá bom? O EVA. E assim finaliza o nosso pebolim, que é o chamado jogo de totó, jogo de mesa, futebol de mesa, tá bom? É o futebol de mesa feito em caixa de papelão, que é o nosso totó. Qualquer dúvida é só entrar em contato, faça lá o comentário, caso queira tirar alguma dúvida, não tenha entendido, e curta lá nosso canal, tá bom? Obrigado.